66, verso 18 diz assim: mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Vou ler mais uma vez. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Amém? Louvado seja Deus, né? Há muitas coisas que impedem o ser humano de ele ter uma conexão com Deus. Há muitas coisas que impedem uma pessoa de conseguir falar com Deus e obter resposta. Porque uma conversa entre duas pessoas só é uma conversa quando uma fala com a outra. Quando só uma fala e a outra não responde, essa conversa ela não é boa. Ela não é uma conexão. Só uma pessoa fala e a outra não está nem aí. Nós precisamos, para falar com Deus, precisamos de uma conexão. Precisamos de ter um elo de ligação entre nós e Ele. Precisamos estar ligados para poder falar com Ele. No entanto, muitas pessoas têm dificuldade em conversar com Deus. Muitas pessoas têm dificuldade em expressar para Deus o que está sentindo. Muitas pessoas têm dificuldade de estabelecer esse elo de ligação entre Ele e a pessoa. E isso não é por causa de Deus, porque Deus tem vontade de falar com todos. Deus tem vontade de estar sentado conversando com todos, ouvir a todos e responder a todos. Mas a nossa oração, ela precisa ser eficaz. E para uma oração ser eficaz, precisamos ter crédito. Precisamos ter crédito. É como se eu e você pegasse um celular para fazer a ligação para alguém, e quando nós fôssemos ligar esse celular, não tem crédito, ou plano de ligação, o pacote de dados de ligação, ele não foi pago a conta. Então a pessoa não consegue ligar, vai vir aquela mensagenzinha: você não tem crédito para fazer essa ligação. Então a pessoa não consegue falar com a outra, e às vezes tem que pedir o telefone de alguém emprestado para fazer a ligação. Por quê? Porque ela não tem crédito. Mas por quê? Porque não colocou ou não pagou a conta, ou seja, está inadimplente com aquilo. Esse é um dos motivos porque as pessoas não conseguem obter respostas de Deus. Esse é um dos motivos porque as pessoas não conseguem se comunicar com Deus, porque falta-lhe crédito. Nós paramos e pensamos às vezes que só no culto, na igreja, a gente consegue falar. Aí a pessoa vai dizer assim: olha, eu não consigo falar com Deus em casa, eu não consigo falar com Deus no trabalho, eu não consigo falar com Deus em momento nenhum, e quando eu falo eu não obtenho resposta. Eu não obtenho resposta. Parece que Deus não me ouve. Parece que Deus só me ouve na igreja. Parece que Deus só me ouve quando eu estou lá. Porque em casa, no trabalho, ou em outros lugares, eu não consigo obter resposta de Deus nas minhas orações. Mas temos algo para conversar. Porque muitas das pessoas sofrem esse problema. Muitas das pessoas sofrem isso. Elas tentam e até têm vontade, mas não conseguem, porque existem vários fatores para que isso aconteça. Eu vi o pastor Jeremias pregando essa semana, e o pastor Jeremias estava falando algo que eu ri. Eu até mostrei a Lucas, eu até conversei com o Lucas sobre esse assunto. Que tem gente que ela não sabe orar, e a Bíblia diz assim: olha, nós não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. Quem intercede na nossa oração, quem é? O Espírito Santo. Mas aí é o fator: para que o Espírito Santo interceda por mim, é necessário que eu tenha o Espírito Santo. É necessário que o Espírito Santo esteja em minha vida. Porque a única oração que Deus ouve de uma pessoa que não tem a sua presença é a de perdão.
é a oração de pedir perdão, porque a de pedir algo não vai dar certo, não vai estar estabelecida uma conexão, porque é o Espírito Santo que intercede por nós, porque nós não sabemos orar. Aí tem gente que ela vê alguém orando, e ela vê o método da oração de uma pessoa, e ela diz assim: ah, eu vou orar igual e Deus vai me ouvir. Então ela pega lá e começa a pegar a metodologia. Ela vê alguém orando: olha, Deus faz isso, olha, Deus faz aquilo. Parece até que Deus é empregado da gente, né? Olha o tipo de oração. Outras, elas chegam lá e dizem assim: ah, Senhor, olha, muda meu marido, muda meu filho, muda minha casa, me dá um emprego. Ela é pedinte na oração, mas ela não olha e nem sabe o princípio da oração. Qual é o princípio? E outros botam Deus na parede: olha, o Senhor tem que fazer, eu determino isso. O pastor Jeremias diz assim: essa pessoa não conhece Deus, porque se ela conhecesse, ela não oraria assim. Ela não oraria dessa maneira, porque quem conhece Deus não ora assim. Então ele falou assim, eu achei engraçado quando ele disse assim: já que você diz que está determinando, você, então faz o seguinte, determina que teu cachorro, em vez de falar au, fale Zé. Fale Zé. Determina aí para ver se ele fala. Em vez de ele latir dizendo au, fale Zé. Chegue em casa e diga assim: determine que sua mulher faça o café, para ver se você vê a confusão que você arruma. Você não consegue determinar nem que a sua mulher faça o café. Você não consegue nem determinar que seu cachorro diga Zé. Imagine determinar que Deus faça alguma coisa, porque Deus é soberano, e quem conhece Deus sabe que a vontade de Deus é que prevalece, e que nós temos que ter reverência. A reverência vem de quem respeita alguém, a reverência vem de quem considera alguém, a reverência vem de quem conhece alguém. Reverência é respeito, e respeito vem de uma conquista diária. Você conquista a pessoa para obter respeito, e a pessoa te conquista para obter respeito. Deus, Ele já conquistou todos nós. Nós é que precisamos conquistar Deus. Nós é que precisamos ter crédito com Deus. Nós é que precisamos expressar para Deus, olha, uma sinceridade, para que Ele olhe, Ele seja agradável, sentar com Ele e Ele dialogar com a gente. Porque senão a gente vai ficar conversando sozinho. A gente vai ficar conversando sozinho. Isaías 59, eu queria que você procurasse logo aí. Isaías 59, verso 1 e 2. Vai dizer uma das causas porque Deus não responde à oração de muitas pessoas. Uma das causas, são várias, mas eu vou citar aqui o que a Bíblia diz e não o que eu penso. A Bíblia diz uma das causas, e a maior causa porque a oração das pessoas não é respondida. Isaías 59. Tem muitas outras, né? O egoísmo traz dificuldade nas orações, mas tem um que faz o pior de todos. Isaías 59 diz assim, amém? Diz assim: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Muitas pessoas pensam assim. Versículo 2: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que eles se escondam de vocês e não atendam às suas orações. A gente às vezes é prepotente, orgulhoso. A gente somos às vezes nervoso, estressado. Oramos de várias maneiras, mas como eu tinha citado, quem intercede por nós? O Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em quem está pecando? Então não vai ter o Espírito Santo para interceder e ensinar você a orar. O pecado das pessoas separa Deus das pessoas. E muitas pessoas vão dizer: ah, o Senhor não me atende, o Senhor não me ouve. Eu vou buscar, eu oro, eu tento, eu falo.
mas Deus não me responde. A culpa é de quem? Nossa ou de Deus? A culpa é minha, sua ou é de Deus? A culpa é nossa. Por que nossa? Porque nós é que estamos errados. Nós é que estamos nos separando de quem intercede por nós e leva a oração para Deus. Nós é quem estamos nos desligando da pessoa que conduz a nossa mensagem até Deus. Falta comunicação porque não tem crédito. É como um celular que não tem crédito, não serve para nada. É como um cartão de crédito que não tem crédito, não serve para nada. É como uma pessoa que está com o nome sujo, que não consegue comprar nada. Nós precisamos estar diante de Deus, limpos e puros, para estabelecer a conexão entre nós e Ele, para que nossa oração seja eficaz. Por isso que nós não podemos determinar nada. Por isso que nós não podemos, porque quem determina alguma coisa é Deus e não nós. Por isso, quando nós determinamos alguma coisa, quando nós botamos Deus na parede, quando nós oramos de qualquer jeito, quando nós pensamos que podemos, nós estamos sem comunhão nenhuma. Porque olha, quem conhece a Deus, quem tem intimidade com Deus, não pensa dessa maneira. Ora de maneira eficaz. E a melhor oração é uma vida santa. Ela por si só leva os seus pensamentos a Deus. Por si só ela expressa para Deus as coisas que precisamos. Tem uma canção que nós cantamos muito, chama Espírito Santo, que ela canta: Espírito Santo, ore por mim, leva para Deus tudo aquilo que eu preciso. Porque Ele sabe. Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que nós necessitamos, Ele sabe o que pensamos. Mas está escrito, o salmista diz, depois de passar por uma luta incessante, quando o salmista escreveu o Salmo 66, ele estava narrando uma coisa que aconteceu, narrativas do povo de Israel, porque estava vivendo no tempo de Manassés. Isaías vai dizer a mesma coisa. O povo tinha passado, Deus fez o povo passar por um processo difícil, um processo sem resposta, por muita tribulação, muita luta, mas Deus queria trazer o povo de volta. Então o salmista começa dizendo para a gente adorar o Senhor porque Ele é bom. Ele começa a expressar isso, e quando chega no versículo 18, ele contando tudo que Deus fez, ele diz: mas se eu tivesse guardado os maus pensamentos no meu coração, ou seja, tivesse guardado os pecados no meu coração, a maldade no meu coração, as coisas erradas no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. O Senhor só me ouviu porque eu estava reto, porque eu permaneci no caminho, de pé, ali, buscando, fazendo o correto, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a vontade de Deus, tendo crédito com Deus. E a gente pega e a gente fica achando que nós somos o Todo-Poderoso. A gente acha que a gente pode tudo. Tem um ditado aí, uma palavra, não é nem ditado, está escrito: posso tudo naquele que me fortalece. Espera aí, quando Paulo escreveu isso aos Filipenses, Paulo estava preso, na cadeia. E Paulo não estava dizendo eu posso tudo nesse sentido. Paulo estava dizendo, olha, Paulo estava explicando que não é eu posso tudo. O cara vai chegar lá na concessionária, vai ver o carro, e ele ganha um salário mínimo, e o carro custa 100 mil, e ele vai lá e diz assim: olha, eu vou comprar esse carro, eu posso tudo daquele que me fortalece. Vai lá e pega o crédito e compra o carro, e depois o banco toma, porque eu posso tudo. Não é isso que Paulo estava dizendo, não é isso que Paulo estava se expressando, não era essa ideia que Paulo estava passando, não era isso. Aí a pessoa chega lá, ela acha que pode fazer tudo, ela pode romper tudo. Eu vou pedir a Deus, Deus vai fazer, porque eu posso tudo, porque Ele me fortalece. Não era essa ideia que Paulo estava se referindo. Paulo estava preso, e Paulo estava sendo suprido, e Paulo mesmo assim, naquela aflição, naquela dificuldade, naquela luta que ele sabia que ia viver, que ele estava prestes a ser morto, então ele escreve aos Filipenses dizendo: olha, eu posso tudo. O maior exemplo é que ele estava preso, estava escrevendo para uma igreja, estava pregando o evangelho, fazendo a vontade de Deus, mesmo preso, mesmo em sofrimento, porque Paulo tinha uma intimidade. Paulo sabia dos planos de Deus, Paulo dialogava com Deus, havia uma conexão estabelecida entre ele e Deus.
E quando nós temos uma conexão estabelecida, ou seja, nós temos comunhão com Deus, nós entendemos a vontade. Nós vamos só falar de amor. Se nosso coração está cheio de santidade, vamos falar de santidade. Se nosso coração está cheio de ódio, vamos falar de ódio. E Deus não responde um coração odioso. Deus não responde um coração mentiroso. Deus não responde um coração sujo. Por quê? Porque precisamos do Espírito Santo para estabelecer a conexão entre nós e Deus. Jesus disse: ninguém chega ao Pai senão por mim. Falou quando ele estava presente, de corpo presente na terra, aqui no meio da gente. Quando ele subiu, ele disse assim: ó, eu subirei, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Então ele vai conduzir a gente. E quem conduz a gente, a igreja está viva na terra, porque o Espírito Santo, representando Jesus, está aqui. Ele representa Cristo dentro da igreja. Sem ele, a gente nem aqui tinha culto. O que você sente aqui, você sente porque o Espírito Santo está quebrando o seu coração e propõe. O que você é, porque o Espírito Santo faz você ser. Nós, de maneira nenhuma, temos possibilidade nenhuma de obter as coisas de Deus se não for pela misericórdia. Por isso o salmista diz: olha, eu passei toda essa luta, mas o Senhor me fez vencer, responder a minha oração, porque eu não guardei nada de ruim no meu coração. Eu não guardei nada de ruim no meu coração. Não guardei. Um dos autores de Provérbios, lá no capítulo 28 de Provérbios, versículo 13, diz assim, ele é bem claro, ele diz: o que esconde as suas transgressões nunca prosperará. Nunca prosperará. Mas os que confessam e as deixam, alcança de Deus a misericórdia. Alcança de Deus a misericórdia. O que esconde as transgressões? Os que esconde aonde? No coração. Quem lembra que eu ensinei o que é coração? Que não é a bomba de carne que tem aqui, um músculo que bombeia sangue. Coração, que a Bíblia se refere à nossa mente. O que esconde o pecado, o que esconde as transgressões, o que esconde os defeitos, os erros lá dentro, e não pede perdão a Deus, não se conserta, guarda, fica escondido, oculto, nunca vai prosperar, porque Deus nunca vai ouvir a oração dele, nunca vai ter nada, nunca vai conquistar nada, nunca vai ser ninguém na presença de Deus. Não vai. Até acontece, mas não porque Deus fez, mas porque ela venceu na força do braço. Mesmo assim está sujeita a perder, mas ela nunca prosperará. É o que está escrito. Mas o que confessa alcança de Deus a misericórdia, e nós somos abençoados por misericórdia. Nós somos abençoados porque servimos a Deus em espírito e em verdade. Adoração vem de obediente. Obediente é aquele que vive em santidade, porque a Bíblia pede para que nós sejamos santos e não guardar o nosso pecado no coração. Aquele que confessa os seus pecados, aqueles que deixam os seus pecados, eles alcançam de Deus a misericórdia. Por quê? Porque a única oração que Deus ouve de uma pessoa de pecado é o pedido de perdão. Quando a pessoa dobra o joelho e diz: Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador e eu quero mudança. Então Deus vem, escuta, e Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus perdoa essa pessoa, e a partir daquele momento Deus transporta ela para o reino do Filho do seu amor, e ele começa a estabelecer uma conexão com Deus. Então o coração dele já não está mais sujo, está limpo porque pediu perdão, se consertou, porque Deus conhece os nossos pensamentos, irmãos. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece os nossos pensamentos. E como conhece? Salmo 139, abra aí, verso 23 e 24. Salmo 139, verso 23 e 24. Olha o que diz. Deus conhece tudo o que nós pensamos, e se engana a pessoa que acha que Deus não conhece. Quando nós pecamos, erramos, e nós
temos um coração aquebrantado, ligeirinho, o Espírito Santo fala no nosso coração e diz assim, ó: se você está errado, você precisa se consertar para que eu possa fazer uma obra em sua vida. A única coisa que impede o homem de obter resposta de Deus é o pecado. É o maior fator. É o maior fator. Deus não ouve oração de pecadores, a Bíblia diz. Que Deus não ouve oração de pecadores. Mas Ele conhece os nossos pensamentos. E o salmista diz assim: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Olha o que ele diz: vê se há em mim o quê? Algum pecado. Olha a oração: vê se há em mim algum pecado. Mas antes ele fala: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Ele exclama. E essa oração ele faz gritando, exclamando: ó Deus, olha, examina os meus pensamentos, vê aqui dentro de mim, Senhor, se há algum pecado, vê se há em mim alguma coisa que me impeça de ter uma comunicação contigo, de falar contigo, de obter resposta. Vê o que está impedindo a minha vida de andar, vê o que está impedindo a minha vida de prosperar, vê o que está impedindo a minha vida de ser santificada cada dia mais. Porque eu falo e o Senhor não me ouve, eu falo e o Senhor não responde, tem alguma coisa errada. E ele faz aquele autoexame dizendo: Senhor, olha para dentro de mim, vê aqui. Em outras palavras, e se tem, Senhor, arranca de mim. A oração da pessoa que quer mudança é essa: Senhor, se há um pecado em mim, alguma coisa que eu não percebo que eu estou fazendo, tira de mim, para que o Senhor possa ouvir a minha oração, para que eu possa estabelecer uma conexão contigo e eu tenha comunhão contigo, para que quando eu abrir a minha boca para pedir algo, o Senhor possa conceder. Muita gente ora anos e anos e anos e anos e não obtém resposta. Tem gente que está na igreja que ela se batizou nas águas, ela tem anos buscando o Espírito Santo e ela nunca sentiu um dedinho da presença. Ela é vazia, um sepulcro caiado, ela não consegue sentir Deus. Ela até vem, ela até se esforça, mas não consegue porque o pecado está ali. E Deus não habita no coração de pecadores. Deus não ouve a oração de pecadores. Deus não tem comunhão com pecadores. E o pecador não é aquele que pecou involuntariamente, é aquele que permanece no pecado, com ele oculto, guardado dentro de si, que permanece com ele ali, ó, alimentando dia após dia, inventando uma mentira atrás da outra, para poder sobrepor do pecado, para cobrir uma mentira, vai cobrindo a outra e vai entrando. Como Davi diz, um abismo chama outro abismo. O próprio salmista vai falar no Salmo 42: um abismo chama outro abismo. E é assim que a gente vive. Quando a gente está com a vida errada com Deus, nada dá certo. E a gente fica perguntando: por que assim? A Bíblia conta uma história lá em Josué capítulo 7. Antes disso, Josué invade Jericó e vence Jericó, derruba as muralhas, Deus derruba, dá a vitória, mas avisa para Josué não pegar nada daquele povo. E Acã, ele está ali, e Acã entra junto com Josué, e Acã pega uma capa babilônica e alguns pertences, desobedece a Deus, e ele pega e leva e esconde. E aí Deus manda Josué e agora atacar Ai. Ai era um povo pequeno, muito menor do que Jericó, um povo fraco, um povo que não tinha condição nenhuma. O exército de Israel era muito maior, tanto é que Josué manda só 2.000 homens, nem manda esse povo todo, porque viu que era um povo que era simples. Derrubou as muralhas de Jericó com excelência, mas diante de Ai tomba, sai correndo, ainda perde 29 pessoas. E aí Josué rasga as vestes e vai perguntar: Senhor, por quê? Por que a gente perdeu? Por que o Senhor deixou a gente fracassar? E aí Deus: papos, eu não tenho nada a ver com isso. Tem pecado no meio de vocês, tem gente errado. E Josué vai se acatando o pecado. E quando chega na vez de Acã,
lança a sorte e cai em Acã. Confessa o teu pecado, homem de Deus. Acã confessa o que fez, vai lá. E depois que Acã confessou, Deus puniu Acã e Deus deu a vitória ao povo. Talvez uma só pessoa no meio da casa da gente, no meio da nossa família, no meio da gente, que vive uma vida desgraçada, de pecado e oculto, atrasa a família inteira, atrasa a vida inteira. O povo de Israel pagou caro porque tinha um pecado oculto. Deus não ouviu a oração de Josué, Deus não foi com Josué porque tinha uma pessoa naquele meio que estava com pecado escondido. Deus não ouve a oração de pecadores. Por isso o salmista vai dizer, e eu vou repetir mais uma vez: se eu tivesse guardado maus pensamentos no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Mas porque eu guardei, porque eu me limpei, porque eu guardei o mandamento do Senhor, porque eu fiz a vontade de Deus, então Deus me ouviu. Por isso o salmista pede essa oração, faz essa oração no 39. E ele fala: ó Deus, examina-me, conhece o meu coração e prova-me. Conhece os meus pensamentos. Ver, olha que coisa bonita, ver se há em mim algum pecado. Vê, Senhor, se há em mim aqui dentro alguma coisa de errado. Vê se há em mim alguma coisa que atrapalha. Vê se há em mim alguma coisa que tem impedido, Senhor. Porque eu não quero viver mais assim. Eu quero estar perto de Ti. Eu quero poder ter comunhão contigo. Eu quero poder pedir ao Senhor e receber. A Bíblia diz: pedir e não receber porque pedi mal. Tiago vai dizer: pedir e não receber porque pedi mal. As pessoas que não sabem pedir não recebem. Por que não sabem? Porque ela não é guiada pelo Espírito Santo na hora de pedir. A oração da gente só pode ser feita e chegada aos céus porque quando ela é intercedida pelo Espírito Santo, quando é direcionada pelo Espírito Santo. É Ele que nos ensina a orar, a falar com Deus. Ele que estabelece a conexão. Ele é o nosso consolador na terra. E só tem o Espírito Santo quem está puro, quem está cheio, quem está transformado. Quem está transformado. Mas antes de pedir a Deus qualquer coisa, temos que pedir perdão. Antes de pedir a Deus qualquer coisa, temos que nos limpar. Antes de pedir a Deus qualquer coisa, temos que nos resguardar na sua presença. Antes de pedir a qualquer coisa, temos que consultar a nossa vida, fazer um autoexame, pedir a Deus: ó Senhor, olha, tem alguma coisa, Pai? Antes de eu te pedir, tem alguma coisa que vai impedir a minha oração de chegar até lá? Já imaginou se Daniel, na época que orou para que o povo fosse liberto dos 70 anos de cativeiro, Daniel tivesse alguma coisa errada na vida dele? Deus não ia responder nunca. Daniel, cheio da presença, cheio de Deus, com intimidade, o príncipe da Pérsia se deteve. Imagine a pessoa em pecado. Já pensou se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem pecado quando foi lançado na fornalha? Já pensou se Daniel na cova dos leões tivesse em pecado? Já pensou? Nunca Deus ia livrar eles. Deus nunca ia fazer nada por eles. Porque quando Deus olhou para Sadraque, Mesaque e Abednego e viu aqueles homens santos, aqueles homens ali íntegros na presença de Deus e com convicção do que estava falando. Se salvar, salvou. Se não salvar, não estou nem aí, rei. Mas me dobrar a você, eu não me dobro. E foi lançado na fornalha. E ali Deus prevaleceu, Deus ouviu e Deus estava lá com eles. Estava lá, presente. Estava com ele. Porque o Senhor vai na frente daqueles que Deus ama. O Senhor protege aqueles que ama. A Bíblia diz no Salmo 91: aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, o meu baluarte. Mas por que o salmista está dizendo isso? Porque o salmista sabe de quem está falando. O salmista não está dizendo da boca para fora. O salmista está falando do que está dentro do coração. Porque tinha intimidade com Deus. E aí no versículo 11, eu acho que é o 11, diz assim: todas as proteções, aquelas proteções que o Salmo fala, tem uma coisa: porque a mim se apegou com amor. Mas diz assim: porque a mim tão encarecidamente se apegou com amor. Quando a pessoa se apega a Deus com amor, ela vive em santidade. Ela vive uma vida de comunhão, de santidade. E santidade faz a gente viver bem.
Santidade faz a gente prosperar em tudo. Prosperar não é dinheiro só, não. Prosperar em tudo. Santidade faz a gente viver uma vida de cabeça erguida. Santidade faz a gente chegar diante de Deus e fazer o que Elias fez. Elias desafiou 400 profetas de Baal. E quando chamou para o desafio, os profetas não conseguiram nada. E Elias limpa o altar primeiro. Elias se limpou primeiro ali. Limpou o altar, ajeitou tudo. Lavou. Tirou a sujeira que havia no altar. E quando Elias coloca o sacrifício em cima do altar, e Elias ora e pede para Deus mostrar que era Deus, Deus imediatamente responde e queima o holocausto. Por quê? Porque Elias sabia com quem estava falando. Elias não estava em pecado, porque se o profeta estiver em pecado, Deus não ouve a oração dele. Deus não ouve. Deus não vai fazer nada. Ele fica de braços cruzados. E aí você vai ver lá em Mateus e João capítulo 15, abre aí, para a gente encerrar no instante, João capítulo 15. João capítulo 15, verso 7. Jesus chama os discípulos e fala algo interessante. A gente vai ler do 5 até o 7. Do 5 até o 7. Amém? Eu vejo muita gente aí hoje. Eu assisto muito rede social em relação ao YouTube, essas coisas. Eu vejo pregações, eu gosto de assistir. E eu vejo muitas orações aí que é feita, e eu vejo o povo entrar em êxtase. O povo entra na loucura dentro da igreja, pula, roda, endoida quando vê uma palavra. Porque banalizaram a palavra de Deus. Aí quando você vai ver, e a gente que conhece muita gente, a gente trabalha no comércio, conhece muita gente, a gente às vezes vê, reconhece alguém no culto, alguém que está ali no culto, a gente reconhece naqueles vídeos. Esse negócio de live agora está saindo muita gente. Eu não filmo vocês, eu boto a igreja só para cá. Eu não gosto de expor muito, só de costa quando eu tiro uma foto lá. Mas as igrejas filmam o povo. E eu fico olhando, né? O povo lá. E eu conheço um bocado de gente. E eu fico olhando a vida daquela pessoa que eu conheço. Pessoas que compram, não pagam. Pessoas que têm de mal com o vizinho. Pessoas que largaram a esposa e tá morando com outra mulher. Tá ali. Quem vê parece que é santo, parece que é um homem santo, parece que é uma mulher santa. Tá lá. Mas quem sabe de perto, quem mora perto, quem vê de perto, tá vendo que não é nada disso. Esconde das pessoas as suas vidas erradas. Guarda dentro do coração as coisas, os pecados. E depois, quando a vida está destruída, fica perguntando a Deus por que está assim. Por quê? Por causa disso. Jesus disse assim, versículo 5: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus disse que ele é o quê? A videira. Ele é a videira. E vós somos o quê? Os ramos. Ele diz que nós temos que estar ligado aonde? Nele. E para estar ligado, ligação quer dizer conexão. Está ligado, está junto, está unido, está colado, tem uma comunhão, está próximo, tem intimidade. Então, a pessoa que está ligada com Cristo, ligada com Deus, ela dá muitos frutos. Ela dá muitos frutos. E ele continua no verso 6: quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são jogados e jogados no fogo, e onde são queimados. Agora vem o 7: se vocês estiverem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês,
vocês receberão tudo que pedirem. Tudo que pedirem. Olha a condição para que Deus abençoe a nossa vida. É estar com quem? Ligado com quem? Com Cristo. Fora do que? Do pecado. Longe da maldade, o coração limpo, o coração puro, aquebrantado, vivendo uma vida reta com Deus, vivendo uma vida de intimidade, para quando você estabelecer uma conexão com Deus, você ter crédito, porque você não pode estar no SPC do céu, você não pode estar no Serasa de Deus, você não pode estar devendo a Deus, porque quem está devendo não tem crédito, não pode, ou bem paga a dívida ou bem compra de novo. Eu não posso pedir nada a quem eu estou devendo, porque eu vou receber um não como resposta. Eu vou receber um não como resposta. Vai no banco com o nome sujo e pede para tirar um carro. Vai no banco com o nome sujo e vai comprar uma casa. Para tu ver o que o gerente vai dizer. Não dá não, você está com restrição aqui. E eu já passei por isso. Quando meu nome sujou no passado. Fiquei desempregado uma época e meu nome sujou. E eu passei vergonha. Eu fui comprar um negócio, cheguei lá no dia, a menina olhou e... Ô moço, seu nome está no SPC. É bom? Não é. Você queria comprar tanto negócio, queria tanto aquilo, precisava daquilo. E aí, ó, situação. Por quê? Não tinha crédito. Não tinha crédito. Já pensou na hora de uma emergência, você precisa do celular e não tem crédito? E não tem ninguém para pedir emprestado? Por isso que muita gente fica pedindo oração aos outros. Irmão, ore por mim. É como uma pessoa que está sem crédito pede o telefone do outro para ligar porque não tem crédito. Porque não tem crédito. Se tivesse crédito, ligava do dela. Com Deus é a mesma coisa. Quem não tem crédito com Deus porque está em pecado, com o coração sujo, guardando maldade, quando pede, Deus não responde. Quando pede, Deus não responde. Vai viver a vida toda sofrendo. Nunca vai obter de Deus nada. Porque a vida dela está amarrada no pecado. Aí o autor vai dizer: se eu tivesse guardado, tá vendo? Mas eu não guardei, ainda bem, ó. Ainda bem que eu me consertei, ainda bem que eu fiz o certo, ainda bem que eu pedi perdão, ainda bem que eu estou vivendo uma vida reta com Deus. Ainda bem. Porque tem um problema de quem carrega a presença. O problema não é a presença. O problema é quem carrega a presença. Para carregar a presença precisamos estar limpos. Existe presença, mas a presença pode ser de qualquer coisa. Aqui eu estou presente diante de vocês. Vocês estão presentes diante de mim. Mas tem a presença boa e a presença ruim. Você pode estar presente diante do mal e do bem. Você pode carregar o mal ou o bem com você. Você pode carregar a bondade ou a maldade, porque o coração é um veículo que carrega tanto o mal como o bem. Mas você escolhe quem você quer guardar e carregar. No seu guarda-roupa você pode guardar roupa velha e roupa boa. Roupa rasgada, melhor dizendo, roupa boa. Você guarda nos seus repartimentos o que você quer guardar. É você que escolhe o que quer guardar. Se quer guardar maus pensamentos, pecados, se quer guardar santidade. Se quer guardar amor, guardar ódio. Se quer guardar mágoa, ressentimento, ou quer guardar, olha, o perdão, a misericórdia. É você que escolhe o que quer guardar. Tem gente que pega uma coisa lá do passado e guarda, e guarda, e guarda, e guarda. E não consegue viver o novo. Por que não consegue viver o novo? Porque está preso no pecado do passado. Mas a Bíblia diz: aquele que confessa as suas transgressões, ou seja, os seus pecados, e larga, abandona, deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que esconde nunca prosperará. Está na mão da gente a bênção ou a maldição. Ter conexão com Deus ou não ter conexão com Deus. Ter as orações ouvidas ou não ouvidas, e respondidas ou não ouvidas e não respondidas. Você quer que Deus responda a sua oração? Viva uma vida santa. Seja ligado com Jesus. Viva com Ele. Esteja ligado com Jesus. Porque Ele diz: se vós estiveres unidos comigo,
Eu vou ler na tradução de Almeida. Se vós estiverdes ligados em mim, e as minhas palavras permaneceis em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Se vós, eu, você, estiver ligado com Cristo, olha, alinhado com Cristo, vivendo com Cristo, santo como Cristo, nós teremos tudo o que nós pedimos em oração.